Boa noite. Vamos iniciar então nossa quarta semana da disciplina de Libras, Língua Brasileira de Sinais. E nessa semana, o conteúdo será sobre os aspectos semânticos e pragmáticos na Libras, os signos linguísticos e expressões idiomáticas. Esse conteúdo dessa semana é um conteúdo bem, assim, bastante linguístico mesmo, né, falando da ciência da linguística, e a gente vai olhar um pouco como com as línguas visoespaciais, né, que no caso seriam as línguas de sinais, né, que é o português, latim, espanhol, francês, são língua oral aditivas, e nós estamos hoje trabalhando com uma língua que ela é visoespacial. Então, nós já aprendemos, por exemplo, meu nome, né, minha idade, o oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, a Libras é uma língua espacial, ou seja, a gente precisa dos nossos olhos, das nossas mãos, do nosso corpo, para a gente poder se comunicar. Então, boa noite, né? Meu nome, vocês já aprenderam também a datilologia, né? No meu caso, meu nome é Mileide, cada um já aprendeu sua datilologia, que seria a soletração das palavras, né? Então, a Libras é uma língua visoespacial, ela precisa das mãos, dos nossos olhos, né, para a gente conseguir interpretar. Então, o que é semântica e o que é pragmática? Semântica é a área da linguística que estuda o significado das palavras, ou seja, o sentido delas em determinados contextos. Então, semântica é a área da grande ciência que é a linguística que estuda o sentido. Então, no português, veja só, a palavra passageiro. No português, a palavra passageiro. Veja a primeira frase. O passageiro subiu no ônibus. O nosso amor foi passageiro. A palavra passageiro nas duas frases, ela tem o mesmo som, ela é escrita da mesma forma, entretanto, elas têm sentidos diferentes. O passageiro subiu no ônibus significa o quê? Que uma pessoa subiu no ônibus, no transporte público. Agora, na segunda frase, o nosso amor foi passageiro, não tem o mesmo sentido que a primeira frase. A palavra passageiro aqui não significa um homem subindo num ônibus, significa rápido. O nosso amor foi rápido, nosso amor foi passageiro. Então, a linguística, a semântica, é a área da linguística que estuda os sentidos das palavras, os sentidos das frases, né? Por exemplo, no português, a gente tem a mesma palavra, que tem a mesma grafia, escreve da mesma forma, tem o mesmo som. Entretanto, dependendo da frase, do local onde ela está, essa palavra tem sentidos totalmente diferentes. O passageiro subiu no ônibus, uma pessoa subiu no ônibus. O nosso amor foi passageiro, o nosso amor foi rápido. Então, é isso que a semântica estuda. No português seriam as palavras, né? E no caso da Libras, a gente vai ver como é que isso acontece. E aí a gente tem a pragmática, que também é uma área da linguística, é um ramo da linguística, que analisa o quê? O uso concreto da linguagem pelos falantes da língua em seus variados contextos. O que seria a pragmática para o português, né? A pragmática para o português é o uso que nós fazemos da nossa língua em diferentes contextos. O que seria isso? A pragmática é a área da linguística que vai estudar como que eu vou utilizar a linguagem verbal nos diferentes contextos do meu dia a dia. Por exemplo, se eu estou me comunicando com alguém que é íntimo a mim, por exemplo, um amigo, eu posso usar gírias, eu posso usar uma linguagem mais informal, e não vou ficar tanto atenta à maneira que eu vou falar com ele, se está correto ou não. Será que a maneira que eu falo com um amigo, com um familiar, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com meu namorado, namorada, é da mesma forma que eu vou, por exemplo, ministrar uma palestra, por exemplo, apresentar um seminário na escola, por exemplo, participar de uma entrevista de trabalho? Esses momentos mais formais, eu cuido mais com a minha fala, eu fico mais atenta para que eu não cometa erros grotescos, sobretudo na hora da minha fala. Então, a pragmática vai estudar esses diferentes maneiras de se expressar concretamente, né, em diferentes contextos do nosso dia a dia. E aí, o que seria essa semântica e essa pragmática? A linguística, a ciência da linguística, ela tem o pai da linguística, que é o Saussure.
né? Se escreve ali, você lê Saussure, né? Mas a gente pronuncia Saussure. Ele é considerado o pai da linguística geral, porque foi ele que começou a estudar os signos linguísticos. O que ele falava que eram esses signos linguísticos? Ele dizia que cada pessoa, ela tem em si um significante e um significado. E aí, a partir do significante e do significado, você tem os signos linguísticos. Mas o que é isso, professora? Veja só. A gente faz, na nossa cabeça, quando a gente pronuncia a palavra mesa. O que é significante para a palavra mesa? Seria a escrita, o M, o E, o S e o A, mesa. Isso é significante, é a escrita, é o concreto. E o significado é a imagem que, quando eu falo mesa, você coloca na sua cabeça. Não pode ser uma mesa quadrada, uma mesa redonda, uma mesa grande, uma mesa pequena. Eu não sei a imagem, mas o significado, quando eu falo mesa, que tipo de mesa vem na sua cabeça? É um conceito, é a imagem. É uma mesa quadrada, uma mesa redonda, uma mesa pequena, uma mesa grande, uma mesa retangular. É uma mesa vazia, uma mesa com pessoas. Então, significante é a palavra em si, é aquilo que é real, aquilo que é escrito, aquilo que é. E significado é a imagem que forma para você quando eu falo a palavra mesa. Por exemplo, casa. Quando eu falo casa, a palavra C-A-S-A é casa. Mas que casa? Que sentido, que significado vem na sua cabeça de casa? Uma casa grande, uma casa pequena, de madeira, de alvenaria? Né? Então, isso que a gente chama de signos linguísticos. É quando a gente fala um determinado objeto ou coisa e o significado é aquilo, então, que você constrói na sua mente. E aí, para a língua de sinais, como que isso funciona, né? Para a língua de sinais, a gente tem o signo, que é o quê? O sinal. Então, para casa, a gente tem as duas mãos, os dedos todos fechados. A gente vai encostar um no outro. Esse aqui é o sinal de casa. 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 Para a língua brasileira de sinais, casa, esse aqui, esse sinal, é o significante. E o significado, professora? O significado é a referência que você tem na sua mente quando você faz esse sinal. Por quê? Se é uma casa grande, se é uma casa pequena, você vai ter que descrever em língua de sinais, explicar, ó, esse é o sinal de explicar. O sinal de explicar vai tirando o dedo mínimo, cada vez um dedo, ó. Explicar, ó. Você vai ter que explicar para o surdo como que é essa casa. Então, esse aqui é o primeiro sinal, ó. Esse aqui é o signo, ó. Sinal. Casa. Aí se é uma casa grande, se é uma casa pequena, é uma casa quadrada, não, é uma casa retangular. Então, para a língua brasileira de sinais, qual que é o signo, o significante? E o significado é, então, aquilo que você vai explicar de que tipo de casa que você está se referindo. Veja só, conceitos de cavalo e careca são iguais. Olha só. Exemplos. João começou a ficar careca aos 30 anos. Calvo, né? João começou a ficar calvo aos 30 anos. Olha só, para o português, veja só, a palavra em vermelho destacada, as duas frases, ó. João começou a ficar careca aos 30 anos. João começou a ficar calvo aos 30 anos. Aqui a gente também tem uma relação de sentido. Entretanto, não acontece igual a frase primeira que eu falei para vocês, que era passageiro, que as palavras eram iguais, tinham o mesmo som, mas tinham sentidos diferentes. Aqui a gente tem palavras diferentes, escritas cada uma de uma forma, mas que se tem o mesmo sentido. Veja só, João começou a ficar careca aos 30 anos. João começou a ficar calvo aos 30 anos. Tanto a palavra careca como a palavra calvo têm o mesmo sentido. Isso também significa que há palavras diferentes que podem ter o mesmo sentido em língua portuguesa. Palavras diferentes que em determinadas frases podem ter o mesmo sentido. Isso para o português. Então, João começou a ficar careca aos 30 anos e João começou a ficar calvo aos 30 anos. Tanto a palavra careca como a palavra calvo, apesar de serem diferentes, elas têm o mesmo sentido, tanto numa frase como na outra. E aí, a gente vai pensar assim, ó, da mesma maneira, o conceito que formamos quando ouvimos ou vemos uma sentença semelhante ao conceito que formamos quando ouvimos uma sentença como. Olha só. Maria ainda acredita que o Pedro ganhou na loteria. A Maria continua achando que o Pedro ganhou da loteria. Veja só.
Tanto a palavra acredita como continua achando significa o quê? Que são palavras diferentes, inclusive na segunda tem mais de uma palavra. Entretanto, tanto a primeira frase como a segunda frase, ambas têm o mesmo sentido, que era a mesma coisa da frase anterior, que a gente viu palavras diferentes e que tanto na primeira frase como na segunda frase tem o mesmo sentido. E na Libras, como será que é isso, né? Como será que é na Libras? Aqui a gente está vendo no português. Mas e na Libras? Como que vai ser isso? Na Libras, como que a gente interpreta esses mesmos sentidos? Olha só. Na Libras a gente tem Maria aceitou o erro. Maria admitiu o erro. Como será que a gente faz a frase admitir e aceitar? Será que são sinais parecidos? São sinais diferentes? Como será que é? Para a Libras, será que funciona da mesma forma que para o português? Sim, para Libras também funciona da mesma forma que o português. O sinal de admitir é um sinal igual ao sinal de aceitar, será? Admitir, será que é o mesmo sinal de aceitar? A gente tem o sinal de admitir no sentido de aceito, né, de admissão, de entrar, que é um sinal assim, ó, que você pega a sua mão, configuração de mão passiva é o dedo indicador, a mão ativa a gente vai fechar em S e depois em V. S e depois em V. Isso aqui é admitir, entrar, né, concordar. Então, a mão passiva que a gente fala, que é a mão que fica parada, essa mão ela vai estar com o dedo indicador. E a mão ativa, ela vai estar em configuração de mão em S, que é toda fechada, e depois em V, ó. E a gente encosta na mão passiva. Isso aqui é admitir, admissão. E aceitar? Aceitar, os dedos ficam entreabertos, mas a palma da mão voltada para cima. E aí eu vou abaixar, ó, aceito. Aceito. Então, o sinal de aceitar, aceito, os dedos entreabertos, né, a palma voltada para cima, aceitar. Aceito. Então, Maria aceitou o erro. Aceitou. Maria admitiu o erro. Admitir. Para Libras, é igual para o português. Também pode acontecer algumas frases em que eu tenho sinais diferentes. Ó, aceitar. Eu tenho o sinal de admitir. Admitir. Admitiu. Lembra que eu já expliquei para vocês que na Libras, os verbos, eles não se modificam. Eles são sempre iguais. O que vai determinar na frase se ele é passado, presente, futuro, se é conjugado em primeira, segunda, terceira pessoa, são o quê? São as frases em si. Mas o verbo, ele continua sempre o mesmo. Então, ó, eu aceito. Maria, se for fazer a datilologia de Maria, aceita. Eles aceitam. Nós aceita. A hora de transcrever o português, a gente faz as conjugações, né? Mas sempre a gente faz o mesmo verbo. O verbo ele não muda. Então, aceitar é sempre esse sinal. Na hora de a gente transcrever, a gente conjuga, né? Nós aceitamos, eu aceito, vocês aceitam. Mas o verbo em si, você tá vendo, sempre faço o mesmo verbo, né? Então, na Libras, os verbos são, a gente fala no infinitivo, termina com uma arerida. A gente não faz conjugações na língua brasileira de sinais. Então, aqui, o que a gente percebe, olhando para a área da semântica, que é o que estuda os sentidos, é que assim como no português, na Libras também podem existir sinais diferentes, mas que em determinadas frases tenham o mesmo sentido. A porta está aberta. Qual o significado dessa frase? Em contexto diferente, se um professor estivesse irritado com o barulho de uma turma e usasse essa frase, o significado dessa frase seria diferente. Olha só. Aqui a gente tem um outro sentido. Veja que no português, a gente pode ter uma mesma frase, o mesmo som, as mesmas palavras, mas dependendo do contexto, ela pode ter um sentido diferente. Então, no primeiro momento, se eu leio essa frase, a porta está aberta. Eu imagino, né, eu faço o sentido na minha cabeça de que tem uma porta que está aberta, tudo bem. A porta está aberta. Agora, vamos imaginar um outro contexto.
uma sala de aula, os alunos estão fazendo aquela bagunça, aquele barulho, estão irritados, nervosos, e aí, de repente, ele fala, pessoal, ó, a porta está aberta. Tem o mesmo sentido que um primeiro momento, quando eu li a frase? Não. O sentido do professor aqui, que ele diz assim, a porta está aberta, é quem quiser sair da sala de aula, quem quiser ir para fora, a porta está disponível, pode ir, por mim está tudo bem. Então, uma mesma frase, escrita da mesma forma, mas em contextos diferentes, podem ter também sentidos diferentes. E aí a gente tem as expressões idiomáticas, né? Então a gente viu a questão da semântica, que é a área da linguística que estuda os sentidos das palavras, a pragmática, que estuda os contextos, né? Em que contextos a gente fala e de que maneira nós falamos e também como pode mudar o sentido em determinados contextos. E a partir disso a gente tem então as expressões idiomáticas, né? Então, eu falei para vocês que primeiro a gente tem os signos linguísticos, que vem lá do pai da linguística de Saussure. Ele diz que os signos linguísticos têm um significante e um significado. Significante é aquilo que a gente tem enquanto escrita, mesa. E para Libras seriam os sinais, né? E o significado é aquilo que na nossa mente, a imagem que a gente cria da mesa, uma mesa redonda, quadrada, enfim. Na Libras é a mesma coisa, que imagem eu tenho quando eu faço um determinado sinal. Então, quando a gente faz casa, esse aqui é o significante. Mas qual a imagem de casa que eu tenho? Uma casa grande, pequena, madeira, alvenaria? Então, é a partir disso que a gente chama signos linguísticos, né? Que foram os primeiros estudos de Saussure sobre a linguística. A partir disso, a gente tem as expressões idiomáticas. Então, veja só, qual que é o conceito de mesa? Então, quando eu falo mesa, a gente pensa numa mesa redonda, numa mesa quadrada, numa mesa de ferro, numa mesa de madeira. Essa imagem de mesa que você tem na sua mente, no primeiro momento, quando falam mesa para você, é o conceito que você criou de mesa. Então, conceito não é uma imagem mental de um objeto. Qual seria a imagem de um signo como o ar, por exemplo? Veja só, quando o Suci fala da enquanto significante quanto significado, é aquilo que eu estou pensando daquilo que se fala. Entretanto, há certas coisas que a gente não consegue imaginar, como por exemplo, como que eu vou criar uma imagem do ar? Como que eu vou criar uma imagem de amor, de amizade? Para Libras, por exemplo, se eu faço esse sinal, ó, sinal que vai indo com o dedo mínimo, os outros dedos aqui no seu peito. Esse aqui é o sinal de amor. Amor. Quando eu faço esse sinal, para Suci, seria significante, é o sinal de amor. E que imagem vai trazer na sua mente? Como que a gente vai planejar imagens e conceitos de sentimentos? Amor, amizade, amigo, olha só, configuração de mão em B, a palma voltada para cima e a gente encosta aqui no ombro, ó. Amigo, amizade. Esse seria, para Suci, o significante, ou seja, o sinal. Mas que imagem a gente vai trazer na nossa mente, né? Então, qual seria a imagem de conceitos associados a adjetivos? O que são adjetivos? Qualidades, por exemplo, honesto, seguro, bom. Seria, a gente fala também em português, a gente fala que são as expressões de sentimento, as expressões que a gente não consegue definir enquanto imagem, que não seria algo concreto, né? E aí que vem, então, as expressões idiomáticas. O que seria isso? O João bateu as botas. Quando eu tenho essa frase, o João bateu as botas, a gente tem que traduzir essa frase, a gente tem que interpretar ela do jeito que ela está escrita, que o João pegou uma bota, outra bota e bateu? Não. Isso é expressão idiomática. É quando nós utilizamos, temos frases, né, no português, por exemplo, em que elas têm outros sentidos. E são escritas corretamente, as palavras, os sons. Entretanto, quando a gente lê, o sentido daquilo é outro. Então, o João bateu as botas. O que que significa? Que ele pegou uma bota e outra e bateu? Não, significa que o João morreu. Na segunda frase, a Ana chutou o pau da barraca. O
que significa isso? Que sentido tem esse? Significa que a Ana pegou o pezinho dela, foi lá na madeirinha da barraca e chutou. Não. A Ana chutou o pau da barraca, uma expressão idiomática, que a gente não interpreta ao pé da letra, digamos assim, ela tem um outro sentido. A Ana chutou o pau da barraca significa que a Ana ficou furiosa, ficou brava. Então, expressões idiomáticas são expressões no português que têm um outro sentido. O Pedro decidiu pôr as cartas na mesa, contar toda a verdade. Ele não tirou cartas, por exemplo, de um baralho e começou a distribuir na mesa. Não, ele começou a dizer a verdade, né? Então, expressões idiomáticas para o português seriam frases que têm outros sentidos de interpretação. E na Libras, professora, como que se dão as expressões idiomáticas? Por exemplo, não ligar para o que o outro pessoa está falando. Como que eu vou interpretar essa frase na Libras? Na Libras, você também, as expressões idiomáticas, a gente não interpreta da maneira que está escrita, digamos assim. A gente tem que interpretar para o surdo entender o sentido. Então, não liga para o que a outra pessoa está falando. Você vai apontar para a pessoa, digamos, né? Aquela pessoa, falando, ó, configuração de mão em C, conversando, falando, não liga, deixa para lá. E claro que a expressão facial é muito importante no Libras, né? Então, apontar o dedo, não, aquela pessoa está falando, não liga, deixa para lá. Eu tenho que mostrar o sentido daquela frase para que o surdo entenda. Aí ele vai entender. Então, na Libras, as expressões idiomáticas, a gente interpreta no sentido, sempre pensando no sentido, para que o surdo de fato consiga compreender. Não dar ouvidos. Se eu fosse fazer ela ao pé da letra, por exemplo, o sentido de não, dar, ó, a configuração de mão em A, dar, configuração de mão em A, e ouvidos, né? Ouvido. Agora, se eu vou querer interpretar, então, para de fato explicar para o surdo o sentido, não dê ouvido, não liga, deixa para lá. E o não tô nem aí? Você pode fazer apenas uma expressão com o ombro que ele vai entender. Então, na Libras, as expressões idiomáticas são sempre pensadas no sentido que as frases têm, no sentido que você quer interpretar aquela frase para o surdo, para aquele momento. Expressões idiomáticas, jogar um verde. Será que a gente tem que fazer o sinal de jogar e depois o sinal de verde? Não, você vai ter que explicar o sentido, né? Vamos ver se é isso mesmo. Vou verificar se é isso mesmo, né? Então, essas expressões idiomáticas que no português a gente tem esse sentido diferente, na Libras a gente sempre vai interpretar pensando no sentido. Muito bem. Na aula de hoje, então, a gente viu um pouco sobre semântica, que é o sentido, é a área da linguística que estuda o sentido. A pragmática, que é a área da linguística que vai estudar os contextos, né? Em que contextos podem se mudar os sentidos, em que contextos a gente pode mudar a maneira de falar, né? Em os contextos de fala. A partir disso, a gente viu um pouco do que Saussure, que é considerado o pai da linguística geral, começou a estudar sobre as línguas. Foi ele que disse que as palavras inalibras seriam sinais, elas são signos linguísticos, em que há um significante e há um significado. Significante, por português, para as línguas orais e auditivas, seria a escrita, e o significado é a imagem daquela escrita. E a partir disso, na Libras, seriam os sinais, né, como a gente viu, casa, né, e o significado daquilo que se tem na nossa mente. Entretanto, esses conceitos que nós adquirimos na nossa mente, essas imagens, nem sempre elas podem ser reproduzidas, como, por exemplo, o ar, por exemplo, sentimento, amor, amizade. Sentimentos também, eles, cada vez que a gente pronuncia as imagens, como que a gente vai fazer uma imagem, como que a gente vai ter um conceito de sentimento, ou, por exemplo, de ar, né? Então, há coisas em que os conceitos
os conceitos, as imagens não conseguem ser concretas assim como outras. Por fim, a gente viu as expressões idiomáticas, né, que seriam os sentidos de determinadas frases, né, os sentidos que se dão, e, entretanto, nem sempre a escrita, ela vem corroborar, né, para isso, então a escrita, ela tem um outro sentido, a gente não traduz ao pé da letra, e assim também funciona na Libras, né, a gente tem que interpretar da maneira que se dá o sentido das expressões idiomáticas. Eu já passei para vocês, mas aqui eu estou relembrando sobre o HandTalk e o ProDif, são os dois aplicativos que nos ajudam a entender cada vez mais a língua de sinais. Quando você digita lá, no próprio aplicativo, uma palavra, o bonequinho vai interpretar os sinais. Se você digitar uma frase, ele também vai interpretar as frases. Entretanto, caso o bonequinho não saiba o sinal, ele vai fazer datilologia, que seria a soletração daquele sinal. E também considerando que pode ter algum sinal diferente, porque há uma variação linguística, como eu já falei para vocês. Mas esses aplicativos ajudam bastante a gente na compreensão da língua de sinais. Tanto que você pode clicar no bonequinho assim, segurar, virar ele para um lado para o outro e ver as diferentes dimensões ali da mãozinha, do corpo, enfim. E aí, por agora, eu queria relembrar com vocês algumas coisas que a gente viu nas aulas passadas práticas, né? Por exemplo, o alfabeto manual. O alfabeto manual, ele pode ser tanto com a mão esquerda como com a mão direita, né? Vamos ver se vocês não esqueceram do alfabeto manual. O alfabeto manual é muito importante porque a gente usa muito na datilologia. O que seria a datilologia? Soletração, né, de palavras. Por exemplo, do seu próprio nome, você pode soletrar. Ou, às vezes, quando você está se comunicando com um surdo e você não sabe algum sinal, você faz a datilologia, soletra na língua de sinais para ele saber. Muito importante também o alfabeto manual, porque ele é configuração de mão para muitos sinais. Né? Então, por exemplo, ó, configuração de mão em A. Configuração de mão em A. Minhas duas mãos estão em configuração de mão em A. Se eu faço um movimento circular, ó, que sinal que é esse? Bicicleta. Parei as minhas duas mãos. Configuração de mão em A ainda. Aí a minha mão direita, ela fez esse movimento, ó. Que sinal que é esse? Moto. Então, o alfabeto manual também faz parte das configurações de mão para determinados sinais. Como a gente viu, configuração de mão é um parâmetro da língua brasileira de sinais, assim como movimento, expressão facial, expressão corporal, direcionamento, orientação, ponto de articulação, né? Que são também parâmetros que fazem parte da língua brasileira de sinais para que a gente possa interpretar os sinais, frases, né, e assim por diante. Num curso mais avançado da Libras, a gente também aprende CL. CL. O que é CL? Classificador. Classificador é uma parte mais avançada da Libras que a gente usa geralmente nas interpretações, principalmente de histórias, né, de algo que a gente vai contar. O que seria um classificador? É quando você incorpora num sinal uma determinada ação. Como isso, professora? Olha só, se a gente faz a configuração de mão em V, vai mexendo as perninhas, esse aqui é o sinal de andar. Um classificador com essa configuração de mão, ele vai fazer isso aqui, ó. Andei, sentei, cruzei as pernas, tá vendo? Classificador, ele vai usar a minha mão para fazer e demonstrar uma determinada ação. Por exemplo, faço um sinal aqui. Mulher. Outro aqui, homem. A mulher veio andando, o homem veio andando. Encontrou os dois sentaram. Tá vendo? Isso aqui é classificador. Quando eu utilizo as minhas mãos, eu também posso utilizar meu próprio corpo para contar, para demonstrar uma situação. Não só de pessoas, mas também de objetos, de ações, né? E aí é um estudo um pouco mais avançado da língua brasileira de sinais. Mas voltando ao alfabeto manual, a gente coloca sempre a palma da mão para frente, a gente vai revisar o alfabeto manual, os números e alguns sinais que a gente aprendeu na aula passada, tá? Então, A, B, C, o D a gente levanta o dedo indicador, o E a gente abaixa todos os dedos e o dedo polegar também, só que não fecha toda a mão. O F, a gente abaixa o dedo indicador e encosta o polegar.
o polegar fica para fora. O G, a gente levanta só o indicador. O H, a gente levanta o indicador, levanta o dedo médio, encosta o polegar, ó. H. O I a gente fecha tudo e levanta só o dedo mínimo. I. E o J, mesma configuração de mão, mas a gente faz o guarda-chuva, ó. K, levanta o dedo indicador, o dedo médio, encosta o polegar, mesma configuração de mão de H, mas a gente sobe, ó. K, K. L, indicador e polegar. M, abaixa a mão, a gente coloca a palma da mão voltada pra gente. O M são as três perninhas, né? O indicador, o médio e o anular, ó. Três. M, M de Maria. Aí a gente sobe um dedinho. N, N de Nair. O O a gente faz a bolinha, fechadinho. E o P, dedo indicador, dedo médio, encosta o polegar. P, P de pato. O Q, mão, a palma da mão voltada para você, e aí você só abaixa o indicador, ó. Q de queijo. E o R, dedo indicador, dedo médio, a gente cruza. R, R de rato. S de sapo, fechou tudo, ó. E o dedo polegar na frente. S. E o T? O T você vai abaixar o dedo indicador e vai encostar o polegar para dentro, ó, para dentro da sua mão. T de tatu. U, levanta o indicador, levanta o dedo médio. U. V, abriu. W, mais um dedo. E o X? O X é o dedo indicador em forma de ganchinho, você puxa X. E o Z é o dedo indicador e a gente faz o desenho do Z no ar. E a gente viu na aula passada como que a gente fazia o nosso nome, né? E na primeira aula ainda a gente já viu. Então, meu nome é a configuração de mão em U. Ou você vira para você, ó, meu nome. E aí você faz a datilologia. Meu nome é M-I-L-E-I-D-E. Mileide. E o seu nome? Ah, meu nome é R-O-B-E-R-T-A. Roberta. Ah, meu nome é K-A-L-I-N-A. Kalina. Ah, meu nome é S-A-N-D-R-A. Sandra. Os nomes que eu tô vendo aqui na frente. Muito bem, aí a datilologia, para você se apresentar, então você faz o sinal de meu nome, né? Meu nome, e aí faz a datilologia do seu nome. Olha só, F-A-B-I-O. Fábio. E há aquelas pessoas que eu já falei para vocês têm sinais. Aí você também pode fazer a datilologia meu nome e fazer também o seu sinal, né? O meu sinal é esse. E a gente viu que na própria sala tem pessoas que têm sinais. E aí a gente viu, ó, minha, os dedos todos fechados, né? Meu, minha. Configuração de mão em Y, ó. Encosta o dedo mínimo aqui no seu ombro. Esse sinal é de idade. Minha idade. E aí a gente aprendeu os números, né? Número 1 é o dedo polegar. 2. Aí o 3 é o indicador, o médio, o anular. 4. O 5, a gente levanta o dedo indicador, o dedo médio, a gente abaixa, faz o ganchinho, né? 5. O 6, olha, a gente faz a bolinha e levanta o polegar para cima, ó. 6. O 7, só encosta o polegar no dedo indicador. O 8 é igual o S, ó, tudo fechado. E o dedo polegar na frente. 8. E o 9 é quase igual ao 6, mas é para baixo, né? Aí o dedo polegar fica para baixo. 9. Então, ó, minha idade, 3, 3. Eu, professora Mileide, tenho 33 anos. Mas e você, qual que é a sua idade? Lembrando que a pergunta na Libras, qual a sua idade? É assim, a única questão é a expressão facial. A gente faz o sinal de idade com a sua idade, mas faz a expressão facial de pergunta. Então, minha idade é quanto? 20 anos. Minha idade é quanto? 42. Minha idade é quanto? 35. Minha idade é quanto? 81. Não sei qual é a idade de vocês. E aí a gente aprendeu também na aula anterior, a gente vai rever agora, sobre os comprimentos, né? O oi, ó. O, depois levanta o dedo mínimo, oi. A gente aprendeu o bom dia. Bom. Aí depois vem a configuração de mão em D, ó. Dia. E o boa tarde. Boa. E abaixa a mão. Tarde. Boa noite. Boa noite.
E aí a gente tem um sinal, que é o sinal de gostar, né? Dedo indicador eu gosto. A gente viu também na aula anterior como se dão as negações, né? Não gosto. Como que eu não gosto? Não gosto. Eu gosto de estudar Libras. Eu não gosto. A gente viu na aula anterior como se dá as negações também. E o ter, né? A gente viu configuração de mão em L. Tenho. Tenho. O que é isso? Carro. E eu não tenho. Como que é? Olha só a configuração de mão em L no meu espaço neutro, que fica na frente do meu corpo. Não tenho. A gente viu as negações também na aula passada, né? De alguns verbos. Então, não tenho. Ter é a configuração de mão em L, vem para mim, ó. Tenho. E não ter, configuração de mão em L, negação no meu espaço neutro. Aí a gente tem um sinal que é o sinal de filhos. Olha só. Os dedos todos abertos, a gente pega aqui no peito e puxa, ó. Filhos. Esse é o sinal de filhos. Então, por exemplo, ó. Se eu for perguntar, você tem filhos? Como que eu vou responder? Por eu, professora Mileide. Tenho filhos. 2. Uma menina e a outra menina. Tenho 2 meninas. As 2 são ouvintes. Eu não tenho filhos surdos. E você, tem filhos? Não tem filhos? Quantos filhos você tem? Ah, eu tenho 2 filhos. Esse 2, a gente pode fazer assim também. Lembra que eu expliquei para vocês? Que alguns números de quantidade a gente utiliza 1, 2, 3, 4. Aí depois fica igual, como se a gente fala de idade, como a gente fala de número de celular, né? Então existem essas variedades de números, né? A única questão são os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro e quarto, que a gente faz o movimento. Número 1, chacoalhou primeiro. Número 2, chacoalhou segundo. Número 3, chacoalhou terceiro. Quarto, né? Essa é a diferença aqui para os números ordinais, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, a gente tem um movimento. Para os números cardinais, a gente não tem movimento. Quantos filhos você tem? Ah, você tem 3. Uma menina, um menino e a outra também menina. 3 filhos. Ah, não, eu tenho só um filho. Um filho, menino, homem. Mais um sinal que vocês aprenderam, né? O sinal de filhos. Mas vocês são novos, acho que a maioria não tem filhos. Mas talvez algum de vocês já é. Que sinal que é esse? Já é vovô. Ou já é vovó, vai saber, né? Configuração de mão em S, a gente baixa embaixo do nosso pescoço. Esse aqui é o sinal de vô ou de vó. Aí você só faz o gênero, né? Embaixo, vô. Aí o sinal de homem ou o sinal de mulher para vó. Muito bem. Pessoal, alguma dúvida, alguma coisa para comentar sobre a aula de hoje, ou sobre alguma questão lá do ambiente virtual? Quando vocês acessarem a plataforma, lá no guia de estudos, a proposta dessa semana tem os slides, né, a aula síncrona, o livro Semântica e Pragmática, da página 4 à página 11, e está lá sobre o questionário avaliativo presencial. Entretanto, o questionário avaliativo presencial ele ficou para a próxima semana. E aí vocês vejam com os tutores os dias, né, e os horários que eles vão aplicar. A prova, o questionário avaliativo presencial, ele é o conteúdo da semana 3. Então, ele é conteúdo da semana passada. Na semana passada, a gente viu os conteúdos morfossintáticos da Libras, né? Então, tudo que a gente viu enquanto morfologia da Libras, a gente viu algumas coisas sobre os parâmetros, né? Quais são os parâmetros a gente reviu. A gente falou de derivação, de composição, de flexão. Então, tudo que a gente falou na aula passada é o conteúdo da sua prova escrita, tá? A gente falou dos processos que se dão morfossintáticos no português e na Libras, né? Então, como que se dá a Libras uma derivação, uma composição, uma flexão, né? Como que se dá no português? A gente fez essas comparações.
A gente viu, né, esses sinais de negação que a gente viu agora. Então, esses são os conteúdos da sua prova presencial. São 10 questões, todas de múltipla escolha, tá? Por exemplo, ó, casa, estudar. Um sinal composto. Dois sinais formam casa, estudar, escola. Casa, cruz, igreja, né? Um sinal composto. E a gente viu as questões de negação e outros que estão tudo lá na plataforma. Você pode baixar o slide de novo, assistir a aula, tá? Eu vou deixar esse espaço aberto. Se alguém tem alguma coisa para falar, para comentar, alguma pergunta, tá? Sobre a plataforma, sobre a aula, vou deixar à disposição. Tá ficando mais curtas as aulas? Não sei. A gente sempre, a orientação é que não passe de 1 hora, né? Eu sempre tento fazer ela em torno de 30, 40, na verdade 30 mesmo, acho que não teve nenhuma, né? 40, 45 minutos, mas a orientação é que não passe de 1 hora, né? Porque fica cansativo, sobretudo para os alunos ali, né? Mas não sei se estão ficando mais curtos, não. Eu sempre marco das 6 às 7, por exemplo, pensando mais ou menos 1 hora, né? Se acabou um pouco antes, tudo bem. É que também vai depender do conteúdo, né? Cada semana, às vezes tem conteúdos mais complexos, né? Tem que explicar com mais calma, outros menos, né? A primeira semana, por exemplo, a gente viu os mitos, né? Na segunda semana já foi questões legais e culturais. Na terceira já foi os aspectos morfossintáticos, né? Agora a gente já viu semântica e pragmática. Então, cada semana é um conteúdo. Para a próxima semana, a gente vai continuar vendo as questões semânticas e pragmáticas, mas a gente vai pegar outros aspectos, né, que é a metáfora, a metonímia, a hiponímia, a sononímia, a antonímia e a ambiguidade, né, que a gente vai entender como que acontece na língua de sinais e os aspectos que já acontecem no português, né, como que é a metáfora no português e como que é a metáfora na Libras, né, como que é a metonímia no português, como que é a metonímia na Libras, né, a hiponímia, a sononímia e assim vai. E os nomes são estranhos, mas depois que a gente entende, a gente vê que é mais fácil, né? Só os nomes às vezes é um pouco estranho, né, para quem não é da área. Ah, mais alguma coisa? Querem comentar aqui no chat? Não? Professora, boa noite. Marta, boa noite. Professora, sobre alguns sinais que eu acho um pouco difícil. Eu tenho muita vontade de aprender Libras, mas que acabo esquecendo. Inclusive, o sinal que para a gente indicar é o sinal da gente, né? Eu não consigo fazer. Nunca aprendo. É o Bem difícil. sinal de sinal. É o sinal do sinal. Olha, deixa eu baixar aqui. Olha assim, configuração de mão em A, né? Configuração de mão em A. É que o movimento dele, a gente fala que é um movimento como se fosse aquela espiral, o espiral do caderninho. Então, para fora, ó, para fora. Para fora é o sinal de sinal, ó, para fora. Então, configuração de mão em A, aí você faz um espiral para fora, é sinal. Então, esse sinal é sinal. Agora, se eu faço para dentro, aí eu estou expressando como se fosse meu sinal. Né? Então, quando você faz para dentro, meu sinal. Quando você faz para fora, é sinal. É o sinal de sinal. Fica um pouco ambíguo, né? Mas é. Então, olha só, configuração de mão em A. Então, quando você joga para fora, como se fosse fazer um E, né? Uma espiral, é o sinal. Aí você quer dizer o seu sinal, né? Aí você vai colocar para você. Agora, se o seu dedo tá... O que eu indico, né? Faz o meu, né? Meu, e aí para fora. Sinal, pronto, ele vai entender também. Meu, sinal. É igual um nome, né? Um nome a gente pode dizer meu nome, e a configuração de mão em U, voltar da palma da mão para frente, ou simplesmente você colocar a sua palma para você, né? Meu nome. Então, sinal, mesma coisa, né? Você pode fazer meu, e aí, configuração de mão em A, você joga para fora o sinal. E aí você faz o seu sinal. É justamente quando você está se apresentando, né? O que você quer dizer, o seu sinal para algum surdo, né? E você possivelmente tem sinal, né?
É porque tudo é a prática mesmo. É que aqui, no caso, você tem que ter um movimento de pulso, né? Coração de mão e ar e um movimento no pulso. E é muita prática, porque você vê um surdo se expressando em língua de sinais, eles são muito rápidos. Inclusive, às vezes, você não vai entender, né? Principalmente datilologia, né? Um surdo fazendo datilologia, alguém que tem experiência, eles fazem muito rápido, a gente nem consegue entender. Daí você tem que pedir calma, né? E aí, configuração de mão em L, ó, de novo. Configuração de mão em L, pega o polegar para baixo, de novo. O pé de escrever, escreve, e assim vai, e a comunicação vai fluindo, vai acontecendo. É assim que é o processo. Eu vou iniciar um curso, vou iniciar um curso de Libras, mas é online também. Vou ver se consigo aprender mais. Ajuda, né? Porque todo curso toda formação. Inclusive, esse foi pelo IF, quem era aluno do IF. Todo curso ajuda, inclusive com certeza vai te trazer muita prática, né? Porque com certeza a ementa desses cursos assim é muito voltado para a prática, então vai ter lá possivelmente animais, cores, frutas, né? Que não é tanto foco aqui, né? Por ser uma disciplina, um curso de licenciatura, mas para esses cursos assim geralmente eles trazem na ementa mais esses vocabulários, né? Que vai ajudar bastante você, com certeza. Na sua cidade não tem presencial? Tem. Eu vou aguardar uma turma, né? Eu acredito que tem. É bem difícil, mas tem quando forma a turma. Aqui para nós também, interior do Mato Grosso, também é bem difícil sair em cursos presenciais, né? Agora nós estamos em greve aqui, né? Mas geralmente eu sempre ministro 1 ou 2 cursos, né? Tanto na cidade, a gente fala, né? Que é para o público externo, que são cursos de extensão, e também para os próprios alunos do IF. Agora, esse ano não sei se vai dar, porque estamos em greve, né? Mas tudo certo. Sigamos. Pessoal, mais alguém quer comentar alguma coisa, alguma pergunta? Não, também lá pelo chat do curso, eu me coloco à disposição também, se precisarem de alguma coisa, tá? Quem não respondeu os questionários online, responda, por favor. Então, uma boa noite, um bom sono. Para quem vai estudar ainda, bons estudos. Então, bons estudos na Libras, ó, estudo em Libras. Obrigada, né? Nós já aprendemos também o obrigada. E o tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada e até a próxima.